Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Cara, tem uma coisa que não fecha na minha cabeça aqui, cara. O Flamengo jogou uma final insana de Libertadores em Lima. Imagina o desgaste físico, mental, naquele jogo contra o River Plate. Viagem, em outro Caminhão, país. Festa. Ficou 2 dias na cachaça, merecidamente, hein? Merecidamente. Se fosse eu, ficava até mais. Aí se representou para jogar um jogo de campeonato brasileiro no qual ele não tinha nenhuma necessidade esportiva, em termos de campeonato, de vencer o jogo. E a torcida que lotava o Maracanã, se o Flamengo tivesse perdido de 8-0, ia fazer a festa do mesmo jeito. O Flamengo foi lá, com praticamente o que tinha de melhor, jogou com uma seriedade absurda, tanto que o Jesus, com 30 e poucos minutos, tira o Renier, goleou o Ceará e está buscando recordes atrás de recordes no Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo, o Palmeiras se preparou a semana inteira para encarar o Grêmio, só treinou, perdeu do Grêmio em São Paulo domingo. E foi enfrentar no Rio de Janeiro, uma ponte aérea, 40 minutos de voo, o time do Fluminense poupou seus principais jogadores porque imaginou que precisaria fazer um grande jogo contra o Flamengo e aí descansou seus jogadores contra o Fluminense. Eu não consigo entender isso. Para mim é mais uma amostra de que o Jorge Jesus faz um trabalho muito à frente dos demais, muito à frente mesmo. Se tentarem te convencer que ele não trouxe nada de novo, essa semana aqui você esfrega na cara deles. Como não fez nada de novo? Olha o Flamengo quarta-feira e olha o Palmeiras quinta-feira. O Mano Menezes tentou explicar essas decisões que tomou junto com o departamento de futebol do Palmeiras. Vamos ver o que disse o Mano ontem depois da derrota. Bom, primeiro é importante ressaltar que as duas equipes pouparam. Então as duas equipes têm preocupação com o jogo de domingo. Não é só o Palmeiras que tem com o Flamengo. O Flamengo também tem, porque senão não pouparia. Ou não preservaria alguns jogadores para que estivessem mais inteiros no domingo, né? O jogo é um jogo emblemático, claro que é um jogo emblemático. Nós vamos jogar com o campeão brasileiro e com o campeão da Libertadores. Claro que é um jogo importante, na nossa casa. Nós temos condição de mostrar mais num jogo como esse, porque esse jogo ele traz coisas do primeiro turno, ele traz a rivalidade que se estabelece, né? Ele traz a corneta na hora da conquista do título, tudo isso vai para dentro dos 90 minutos e nós vamos preparar a equipe para fazer realmente um grande jogo na nossa casa e tentar lutar, trabalhar muito para tentar vencer esse grande adversário do momento que é o Flamengo. Quando o Mano fez isso contra o Vasco, ele poupou os jogadores principais do Palmeiras contra o Vasco em São Januário, venceu o jogo, porque ele iria enfrentar o Corinthians no final de semana. E era muito emblemático para ele, alguns jogos, aquele contra o Corinthians era muito importante do Palmeiras mostrar um grande rendimento, até pela imagem desgastada que ele tem junto à torcida desde que chegou, a sua imagem ligada ao Corinthians. Eu consegui entender a lógica naquela ocasião. Nesse momento, Xará, confesso que não consigo entender as razões, mas você estava cobrindo o Palmeiras ontem, me explica, por favor. É um discurso completamente diferente, mesmo porque também no jogo contra o Vasco o Palmeiras venceu e o Palmeiras tem jogado muito mal. A avaliação, não só da comissão técnica, mas também da direção, é em relação assim, ao elenco do Palmeiras, que muita gente entende que é um elenco acomodado e um elenco que tem altos salários e que não vai dar mais nada. E por isso o Palmeiras já trabalha desde a semana retrasada numa reformulação desse elenco. E o Mano está encontrando muita dificuldade, por quê? Porque ele está escalando o jogador, e ontem foi um exemplo. Só um pouquinho, a sua explicação está melhor que a do Mano. A sua eu entendo,
quer testar jogadores novos, quer planejar ano que vem. É que o Mano falou em outra coisa, né? Não, então não leva a sério. Não. Só que a sua explicação é melhor que a do Mano. O Mano jogou pra torcida, Só que o Mano é o seguinte, ele não pode chegar publicamente, e isso a gente pode entender do treinador, mesmo sabendo que esses jogadores não vão ficar, ele não pode queimar esses jogadores, porque esses jogadores são ativos do clube. E o clube precisa colocar esses caras para negociar, ou para vender, ou para emprestar, ou para troca. Então o Mano não vai chegar na frente numa entrevista coletiva e queimar os jogadores. E falar mais. Que os jogadores estão acomodados. Então ele usa esse exemplo que ele usou contra o Vasco, para o jogo contra o Corinthians, da mesma maneira para o jogo contra o Fluminense e agora para o jogo contra o Flamengo. Mas ele precisa de um último gás desses caras para o jogo contra o Flamengo, porque a crítica toda hoje da torcida e de parte do clube, da direção, de quem fica perto do presidente, é uma crítica só em cima do Mano. Mas o que adianta dar gás agora contra o Flamengo, com o Flamengo já campeão brasileiro? É um jogo simbólico. São 4 jogos. A rivalidade está posta. Mas se ganhar do Flamengo agora quer dizer alguma coisa? Quer. Do Flamengo já campeão? Para todo mundo, eu Sério? acho que vale. Sim, eu acho que sim. vale. É um selo de qualidade. Esse jogo é tratado internamente no Palmeiras, lá no bastidor, como uma final de campeonato, como uma decisão. Sério? Sim. O Palmeiras é muito maior do que isso, critica, né, cara? Quem critica, mas o Palmeiras acabou muito amassado. Quando o Flamengo era simbólico. Mas o Grêmio tá brigando pro G4. O Palmeiras tratava o jogo do Grêmio também simbólico. Mas não foi por isso. O Mano trabalhava o seguinte com os jogadores: jogo contra o Grêmio e jogo contra o Flamengo. Sarrafo lá em cima para a gente não ser criticado no ano seguinte e terminar bem em 2019. Só que vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer e 4 jogos do Palmeiras jogando muito mal. Então, e toda essa pressão está em cima do Mano e não dos jogadores nesse momento. Por quê? Porque a torcida pensa o seguinte, e quem está lá dentro do clube também cornetando o Mano, pensa o seguinte: mas esses jogadores, metade não vai estar aqui o ano que vem. A culpa é do treinador. Esse treinador não é o correto para o ano que vem. Olha, eu levo muito a sério as palavras, até porque as palavras são uma ferramenta de trabalho, né? Como jornalista, como comunicador. Se o Palmeiras se comunicasse da forma como você se comunicou, ou seja, eu tenho um elenco muito grande, eu vou fazer uma reformulação para o ano que vem, eu quero dar uma rodada no elenco, eu entenderia de um jeito muito melhor do que vou poupar meu time para ter um gás no domingo. Até porque o Flamengo mostrou que não precisa poupar coisa nenhuma. Você pode jogar quarta e domingo e fazer grandes jogos sem precisar abrir mão de maneira radical dos seus principais atletas. Mas essa é a lógica do Flamengo. Mas não é a lógica dos outros. Mas o Flamengo mostrou que a lógica dos outros estava errada. Não. Claro? Não. Claro, porque o Grêmio não precisa abrir mão do campeão. Não, mas cada um com as suas coisas, só o Flamengo foi campeão. Os outros não chegaram nem perto. Não, essa é a tua opinião. Não os fatos. O campeonato do Flamengo é superior aos demais. Vamos lá, na Europa você tem diversas grandes equipes que usam de formas diferentes os seus elencos. Nunca vi um time europeu poupar como o Renato faz no Brasileiro, no Campeonato Nacional. Nunca vi. O Renato dá uma boa exagerada. Agora, tem gente na Europa que usa um elenco de 15, tem uns que usam um elenco de 18, sim, troca para cá, troca para lá. São estilos diferentes, né? O que o Mano fez ontem, eu não acho incorreto você querer relacionados muitas vezes. Eu não acho incorreto você, como uma ideia de gestão de elenco, você ter variações. Eu não acho errado. Mas o Flamengo faz isso, o que eu acho errado. Não, o Flamengo não faz isso. O Flamengo só faz isso quando é necessário. Sim, mas de vez em quando... Estritamente necessário. Por exemplo, exatamente, eu sei do 1 ao 11 qual é o tipo de Mas o Jesus contra o Goiás, ele descansou os laterais. Porque iam quebrar, mas dizer, assim... O Jesus também descansa. Ele vai no limite. Mas o que o Renato faz é abrir mão do Campeonato Brasileiro, em nome das Copas. Isso eu não vejo nenhum clube no mundo fazer, só aqui no Brasil. E a escalação de ontem, se viesse essa explicação, eu quero dar uma rodagem a alguns jogadores que não estão sendo relacionados, quero ver como é que eles se saem, eu acho que teria uma explicação melhor do que a que o Mano deu. Mas aí eu rebateria o seguinte: para que então ter um elenco grande, como tem o Palmeiras, trazer de volta um Rafael Veiga, que brilhou no Atlético Paranaense, e nem usar ele na temporada? Mas aí eu acho que o Flamengo, o Palmeiras errou ao longo da temporada. Mas aí foi um erro de estratégia e de gestão do Alexandre Matos. Muito jogador em todas as posições. Por exemplo, vamos colocar aqui, já que você citou o Rafael Veiga. O Rafael Veiga era um jogador que tinha a promessa de que seria utilizado pelo Felipão. E isso acabou não acontecendo. O Felipão não rodou o elenco como rodou no ano passado no título brasileiro,
quando o time disputava Copa com um time e Brasileirão no outro. Isso não aconteceu. Isso também gerou um desgaste entre a direção e a comissão técnica. Tanto que no ano passado você não sabia dizer quem era titular e quem era reserva. Não. Ontem o Mano colocou um time, em boa parte, reserva em campo. Sim. Por exemplo, o Vitor Luiz e o Mike, o Mano pouco utilizou. Tá quietinho, Pedrinho. Quero ouvir você dar um pitaco nessa eu acho história. assim, critério a gente tem que respeitar, né? Cada um tem o seu critério. Só que eu concordo com o André. Eu só vou tirar eu só vou tirar o jogador se ele está no limite para estourar. Se ele está com alguma avaliação médica que ele tem a possibilidade grande de acontecer algo, eu vou dar uma poupada nele. Agora, se não tem, por que eu tiro? O Felipe Melo e o Gustavo Gomes eu tô falando lesão. agora um pouquinho como ex-atleta. A melhor coisa para o atleta é jogar. Até porque quando o atleta fica muito tempo sem jogar, não vou falar nem do ritmo do jogo, tem gente que estraga o atleta durante a semana para o jogo. Ou ele treina demais ou ele treina de menos. O protocolo é ruim nessa uma semana. Então, se o atleta joga na quarta, recuperou, joga no domingo, recuperou, joga na quarta, se ele não tem problema nenhum constatado, eu acho que é a melhor coisa para o atleta, para ritmo, para dinâmica, para conhecimento de movimento dos outros atletas. Eu vou tentar defender o Palmeiras depois. Não tô falando que o critério do Mano seja errado. Não estou falando que o critério dele seja errado. Só que, assim, a prova de que a tendência, né, agora com a chegada do Jesus, o que ele está fazendo, prova que se você tem o jogador inteiro, ele pode jogar. E essa questão da viagem, do título, dos jogadores terem curtido e a intensidade com que eles jogaram, é prazer por jogar. Cai na ideia de jogo, porque é bom jogar, porque quando você vai pra rua brincar de bola quando você é criança, você não quer ir lá, caramba, vou lá porque eu tenho que marcar o adversário. Você vai brincar porque você quer jogar bola. E ele traz essa ideia. Um português traz a ideia para o Brasil, onde é o país da irreverência de ter a bola, ele resgata isso para o futebol jogado, praticado, com qualidade. Então, assim, o prazer de jogar dos atletas é tão grande que eu acho que se ele tirar do jogo, não, eu quero jogar, professor. Os caras pedem, não, eu quero jogar. Diferente do que acontece. Às vezes os caras falam, pô, professor, dá uma segurada aí que eu tô com a perna... Porque a ideia de jogo é ruim. Não estou falando que seja o caso do Palmeiras. Eu só acho que o jogador está inteiro, ele tem que jogar. E um ponto que o Jesus conseguiu também é a hierarquia. Tem atleta que ganha mais do que Jesus. Só que ele é o comandante, o cara tem que respeitar. Aqui, o jogador manda muito. Se ele é estrela, ele manda no treinador. Se ele ganha o salário mais alto, ele manda, não vou treinar. Vamos derrubar. Caraca, acabou isso, cara. Acabou. O cara é o comandante, se eu gosto da ideia dele ou não, eu tenho que cumprir as ordens, vai sair você, vai jogar você. Eu vou tirar o Renier com 30 minutos de jogo porque não fez o que eu pedi. Ele impõe o comando dele, sempre com respeito, mas impõe. Eu acho que isso é demonstração de que existe critérios a serem cumpridos dentro do futebol. Não existe mais o Pedrinho, a estrela, ele vai mandar. Não manda. Quem manda é o treinador. Então, assim, eu acho que isso é importante. Agora, a ideia de jogo, o critério de você poupar jogadores, porque você vai enfrentar o Flamengo pela rivalidade que vem sendo criada, se os jogadores não têm nenhum problema, eu, particularmente, discordo um pouquinho. Esse jogo tem uma zica aí pela frente. Porque você citou a rivalidade criada pelas 2 últimas edições de Brasileiro, né? Quando o Flamengo perde o Brasileiro, vencido pelo Palmeiras. Eu achei mó barato, inclusive. Os jogadores do Palmeiras dão uma provocada, dão uma zoada, claro. Sim. Tá muito mimimi. Antigamente a gente falava um monte de besteira. Mas ninguém no Palmeiras está incomodado com isso, não. O Gabriel respondeu, pode garantir. O Palmeiras não tem Mundial. Tudo isso é super legal, é do jogo, bacana. Se não tiver isso, vamos para casa. Porque esse tipo de coisa é o que nos faz gostar ainda mais do jogo futebol. Só que dá uma informação. Só que tem uma questão. O Ministério Público de São Paulo fez um pedido para que esse jogo fosse de torcida única. Por causa das investigações que apontam para uma eventual guerra que possa acontecer com as organizadas. Há uma ligação de organizadas, por exemplo, do Vasco e do Palmeiras, irmãs, né? Do Flamengo, Corinthians, com a do São Paulo, se não me engano, com a do Corinthians, e que elas poderiam fazer uma... Isso é coisa de bandido, não tem nada a ver com o programa de futebol. Então, por causa dessa investigação policial sobre bandidagem, foi feito um pedido via Ministério Público para que a gente tenha torcida única em São Paulo.
O que não aconteceu no Maracanã. Não aconteceu no Maracanã. Por causa disso, o Flamengo está entendendo que torcida única é fora da legalidade e que uma opção pela legalidade seria, então, portões fechados. Já que o Ministério Público entende que não pode ter flamenguista em campo, que então tenhamos portões fechados. Eu não vou ficar surpreso se, diante desse impasse, o Flamengo, como clube, como instituição, tirar o peso do jogo. Vai ser assim? Vai ser com torcida única ou fechada? Então eu não vou mandar para lá os meus principais jogadores. Eu não vou ficar surpreso, estou apenas especulando sobre o que pode acontecer, porque eu não tenho informação. O André... O fato é que esse jogo, que o Palmeiras espera fazer uma grande revanche e tal, ele já está meio zicado por essas questões de bastidor. Ontem eu conversei com algumas pessoas no vestiário depois, no Maracanã, perguntando sobre essa questão da torcida única. E a resposta que eu tive é que o Palmeiras teria uma reunião hoje à tarde com o Poder Público, né, de São Paulo para definir. Isso está para sair a qualquer momento, se bobear durante o programa aqui, a gente vai ter uma novidade. Só que o Palmeiras, até para não criar um clima ruim com a instituição Flamengo, porque as duas diretorias se dão muito bem, tentando convencer, não é possível, a gente ajuda, vamos dar um jeito e tal. Só que foge do Palmeiras, foge do clube. Sim, é Ministério Público. É Ministério Público. Então, deixando bem claro, é Ministério Público. A opção por torcida única é do Ministério Público, não do Palmeiras. E o Palmeiras ainda não se sentiu à vontade por essa indecisão toda de vender ingresso para visitante. Então, e o Palmeiras entende que tem muito torcedor do Flamengo em São Paulo. Claro, é a quinta maior torcida do estado. Tem muito mesmo, porque eu moro em São Paulo, tenho um monte de amigos flamenguistas. É a quinta maior torcida do estado. Então, é complicado, assim. E hoje à tarde vai ter essa reunião, mas o Palmeiras está muito aberto a ter a torcida do Flamengo e quer ter a torcida do Flamengo em seu estádio. Serginho. Tem que voltar tudo, mas a questão do Palmeiras, né? A gente está pegando o modelo Flamengo como o modelo perfeito, né? E, na verdade, é um modelo vencedor de longe de 2019. Agora, não é o único modelo, não é o único jeito de fazer futebol, na minha opinião. O Palmeiras, ano passado, foi o campeão do ano, porque o título mais importante do Brasil do ano passado foi o brasileiro, né? E o Palmeiras passeou no brasileiro. Porque não teve nenhum brasileiro sequer na final da Libertadores. Exatamente, né? O Palmeiras chegou perto de final de Libertadores, ficou na semifinal, e o Palmeiras fez uma escolha, botou o time titular, entre aspas, jogando Copas. E o time reserva ganhando o brasileiro. O time reserva ganhou o brasileiro. No ano passado, esse modelo de estimular a competitividade em cada posição funcionou direito, né? Esse ano não funcionou. Esse ano teve um desgaste, né? Por N razões, né? Inclusive de rendimentos individuais ali. Esse time não funcionou e o Palmeiras foi se afundando. Mas a ideia, eu não acho ela ruim, a ideia, né? Só que só vai funcionar, e aí o Pedrinho fala do jogador que quer sempre jogar, etc., né? Só vai funcionar essa ideia de dois times se os elencos forem realmente parecidos, né? E o Palmeiras até tem um time parecido. Mas a questão, Serginho, menos brilhante do que a questão né? toda, Serginho, é que assim, o Palmeiras é um elenco que assim, não dá para comparar hoje o que é Flamengo e Palmeiras por causa do ambiente. O ambiente do Palmeiras é muito ruim em relação ao ambiente do Flamengo, que é um ambiente de título, que é um ambiente de conquista, de time que encaixou, de treinador que chegou. Está na subida, né? Eu queria voltar à expressão que o Pedrinho usou várias vezes aqui. Para mim, a diferença maior no ano está no negócio que o Pedrinho chama de ideia de jogo. A ideia de jogo do Palmeiras não foi suficiente para competir esse ano com o Flamengo, mas não deu nem pro cheiro. E o elenco do Palmeiras é um elenco acomodado, assim, é um elenco que... E a questão eu acho que o critério do Jesus já é mesmo de não poupar só no limite. Mas para ele colocar alguns princípios de jogo dele que são diferentes dos princípios de jogo da maioria dos treinadores, ele precisa de repetição. Ele precisa de repetição, porque o jogador aqui, eu já falei isso algumas vezes, ele recebe muitas informações durante muitos anos. E de uma hora para outra, para você mudar é difícil, para você ter coragem para agir de forma diferente é difícil. Eu dou vários exemplos. Quando a gente driblava, e isso não é para criticar o jogador, porque eu já fiz muito isso, porque era informação de uma malandragem no bom sentido. Pedrinho, entrou na área, vai para o enfrentamento, caiu, encostou, cai que o juiz dá pênalti. Essa era a informação que eu recebia.
Não é que eu era malandro de maldade, era o que os meus treinadores passavam. Que na época isso era legal e era interessante. Acontecia então direto. eu cresci recebendo essa informação. Aí de uma hora para outra você fala assim, não cai mais. É difícil mudar o chip. Não cruza a bola para o zagueiro dentro da área, um zagueiro não cruza para o outro. Por quê? Mas foi a informação que os caras receberam a vida inteira. Aí de uma hora para outra fala assim, não, você vai cruzar a bola. Ah, mas se o zagueiro, não, você tem bom taço. Ah, se o atacante entrar, não tem problema, manda por cima. Porque você já quebra um cara na linha e você vai embora. Agora, olha quantos princípios, perde a bola, pressiona, corre para frente, não corre para trás. Isso, para você mudar, você precisa de repetição. Então 4, 5 meses para o Jesus ter o resultado de desempenho em campo, se ele fica poupando, ele não vai conseguir ter esse rendimento. Não, e outra, né, Pedrinho? O elenco do Flamengo não permite isso. Não permite. Cada vez que sai Rafinha, sai Felipe Luiz, a gente vê que tem diferença. É gol pelo lado do Rodinei. Eles são diferentes, né? O Renier durou quantos? 35 minutos, né? É um garoto, tem 17 anos, tá tudo certo, não é cobrar demais. Mas é outro nível. Arrascaeta, Bruno Henrique é outro nível. Verdade. Olha, a diferença hoje do time do Flamengo para o do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é de 16 pontos. E a primeira vez que a gente pôde notar esse abismo que separa o time do Jesus para a equipe do Palmeiras foi na 17ª rodada do primeiro turno. O Palmeiras foi ao Maracanã com a expectativa de encarar o Flamengo e disputar o título até o fim e tomou uma lavada. A gente lembra para vocês. Optamos por colocar um zagueiro de bastante vigor, que é o Vitor Hugo, e um jogador mais no meio, para ver se conseguimos equilibrar com o Flamengo aqui hoje. Pro Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Foi no fundo, fez o cruzamento, Arrascaeta! Com fé no pé! Gol! Tarde de Flamengo e Palmeiras, duas potências do futebol brasileiro, dois postulantes ao título de campeão da temporada. Jogão no Maracanã, domingo nobre, casa cheia, o Flamengo com todos os titulares. Autoriza Rafael Traci. Bola rolando, está valendo. Um super clássico do futebol brasileiro. Acho que até 10, 12, 15 minutos normalmente, foi um jogo bem equilibrado. Aí saiu jogando com o Bruno Henrique, trabalhando com o garoto Matheus Fernandes e recupera a Arrascaeta. Conseguimos fazer um gol que foi pelo VAR anulado. Aí a bola em profundidade, boa bola, recebeu o William, foi no fundo, cruzamento, olha o gol, Matheus Fernandes! Vai marcar impedimento, o lance era milimétrico mesmo. Tá anulado o gol. Erramos uma saída de bola e oportunizamos um excelente contra-ataque, saiu o gol. Tá jogando realmente do lado direito hoje o paraguaio. Com a volta do Vitor Hugo. Bruno Henrique, boa bola pro Arrascaeta, Gabriel pediu pro Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Gol! Gabigol é o nome da emoção! E o Flamengo, jogando muito bem, fez aquilo que vem fazendo durante o campeonato. Por Bruno Henrique do Flamengo, ficou marcado, levou a marcação do Matheus Fernandes. Rafinha vai ser opção, mas o Bruno tem muita velocidade, aquele que atinge 38 por hora. Foi no fundo, fez o cruzamento, Arrascaeta! Gol! Arrascaeta! É o nome da emoção! Vai pra bola, Gabigol, com fé no pé, gol! Vivendo a maior temporada da carreira, batendo com enorme categoria aos 15 do segundo tempo. Estou muito feliz pelos gols, mas muito mais feliz pela vitória e pelo desempenho da equipe. E é um momento difícil, e quando é um momento difícil nós líderes temos que assumir essa responsabilidade. Há coisas defensivamente que a equipa ainda não está no ponto que eu acho que tem que estar. Agora vamos ter praticamente jogo de semana a semana. Isso é muito bom
para a equipa do Flamengo. Vão jogar aqueles que eu achar que quando chegar ao jogo estão em melhores condições. Não quer dizer que tenha que ser os mesmos que jogaram hoje. Nós vamos ter que resgatar trabalhando. Ainda temos 20 e poucos jogos. Vamos ver se a gente consegue até sábado para o jogo do Goiás. O momento é crítico. São 7 jogos sem vitória no Brasileirão e 2 eliminações. O Felipão acabou não resistindo e hoje ele teve uma conversa com o Alexandre Matos e aí acabou o fim do ciclo da era Felipão.